Oi, oi! Você tá percebendo que hoje essa abertura tá um pouquinho diferente? Pois é, minha voz não é a mesma, nem os meus cabelos, e aqui é a Renata Agostini, porque a nossa maravilhosa dona de tudo, Daniela Lima, essa semana tá ausente, mas ela volta no próximo episódio. E aí vocês vão ter que sim me aturar o episódio inteiro, mas eu trouxe uma companhia pra não ficar assim tão penosa essa missão de ter o horário de Brasília sem Daniela Lima. E a presença ilustre é de Thaís Arbex. Oi, Thaís, bem-vinda ao horário de Brasília. Oi, Renata. Minha missão difícil de estar aqui ocupando o lugar da nossa musa maravilhosa, Daniela Lima, mas espero tentar chegar aos pés dela aqui com vocês. Maravilha. Vamos lá, então. Ouvintes do Horário de Brasília, a gente vai hoje falar de 3 assuntos, essencialmente. Primeiro, a gente vai falar de STF e mais uma derrota para a Lava Jato. Isso mesmo, teve julgamento importante na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, uma vitória para o ex-presidente Lula e uma derrota daquelas para a Força-Tarefa da Lava Jato, para o ex-juiz Sérgio Moro. Depois a gente vai falar de uma rodada de confusão e gritaria partidária que você não faz ideia. Teve confusão no Democratas e no final da semana uma outra confusão muito grande no PSDB. Tucanos em revoada. Por fim, a gente vai falar rapidamente de um assunto que promete esquentar demais depois do carnaval, que é a volta do auxílio emergencial. Vai ter nova rodada de auxílio? Vai sim. E o que está sendo debatido nesse momento você vai ficar sabendo aqui no Horário de Brasília. Vamos lá. Então, sem mais delongas, Thaís, vamos falar primeiro sobre o Supremo Tribunal Federal. Vamos começar nosso giro lá no Judiciário e depois a gente vai caminhando para chegar até o Palácio do Planalto. Esse julgamento que aconteceu na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ele foi sobre um tema muito específico, que era se a defesa do ex-presidente Lula poderia ter acesso às mensagens que foram hackeadas e que fazem parte do acervo da Operação Spoofing. Gente, vocês vão lembrar, lá atrás teve um hacker que invadiu o celular de integrantes da Força-Tarefa e coletou um material enorme, muito vasto, e que expôs uma série de interações, muitas delas que levantaram uma série de dúvidas sobre a legalidade da Operação Lava Jato. Todo esse material ficou conhecido como Vaza Jato. Houve uma operação da Polícia Federal, essa operação chamada Spoofing, porque, afinal, essa foi uma atividade ilegal. O hacker não podia ter acessado essas mensagens. O desfecho é que veio à tona todo esse conteúdo e isso, então, virou alvo de debate no Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Lula pediu, então, acesso a esse material, alegando que isso tem valia para a própria defesa, ou seja, tem ali, então, conteúdo que pode reforçar o ponto de Lula, que é qual, essencialmente, Moro não foi parcial ao julgá-lo. Agora, esse julgamento que a gente vai contar agora, esse é o pano de fundo, ele tinha um objeto muito específico. O ministro Ricardo Lewandowski autorizou que a defesa de Lula tivesse acesso a essas mensagens. Conversas mantidas por agentes estatais, ou mesmo entre estes e particulares, concernentes a serviços públicos, no contexto sob exame, relativos a inquéritos e processos judiciais, mesmo quando entretidas à margem dos canais formais, mormente se tiverem o condão de caracterizar, em tese, conduta ilícita, não estão cobertas pelo sigilo. E aí, a segunda turma foi se debruçar sobre essa decisão. Ou seja, os demais ministros concordavam com a decisão que foi tomada por Lewandowski? Bem, spoiler. A conclusão foi que sim, e foi uma vitória e tanto para Lula, porque o placar foi no fim elástico, né, Thaís? 4-1. Foi isso, Renata. É importante a gente também lembrar que esse julgamento ele só aconteceu porque o Ministério Público, a Lava Jato, questionou esse acesso. O Ministério Público e o próprio juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, questionaram esse acesso para a defesa do Lula. Então, o que os ministros da segunda turma julgaram? Julgaram se esse pedido do Ministério Público era válido ou não. Eles fizeram
fizeram questão de se debruçar ali sobre o tema específico que era o compartilhamento das mensagens. 2 votos chamaram bastante atenção, que foram o da ministra Carmen Lúcia e também o do ministro Nunes Marques, que recém chegou à corte. Ele assumiu a cadeira ali na segunda turma do então decano Celso de Mello, que se aposentou do Supremo Tribunal Federal. A avaliação dos ministros foi um placar de 4-1, como você mesmo disse, Renata, um placar bastante favorável para a defesa do Lula, deixando isolado ali o ministro Edson Fachin, que é justamente o relator da Lava Jato no Supremo. Foi a avaliação de que esse compartilhamento é sim válido. Eu chamo atenção, Renata, para o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela fez questão de dizer que ela não se debruçava ali sobre a legalidade daquelas provas. Esse é um debate que a gente ainda vai acompanhar muito e tende a ter outros desdobramentos, porque é nisso que a Lava Jato e o próprio Moro se fiam para tentar desconstruir esse vazamento. Eles sempre dizem que não reconhecem essas mensagens, porque o que acontece no nosso direito? O direito brasileiro diz que provas obtidas de maneira ilícita, como foram essas, né, elas foram hackeadas, elas não podem ser usadas para acusar, elas podem ser usadas apenas para a defesa de alguém. É nisso que o ex-presidente Lula está se apegando, ele está usando essas mensagens para comprovar, digamos assim, toda a tese que eles constroem desde o início da Lava Jato, de que, de fato, o então juiz Sérgio Moro foi parcial na condução dos processos e que essas mensagens seriam apenas a comprovação de tudo aquilo que eles vêm dizendo à justiça desde o início da operação. O próximo julgamento, que a gente vai ter que ficar atento, Renata, e talvez tenhamos com a Daniela e você um novo episódio do Horário de Brasília sobre isso, é justamente sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, também na segunda turma. Maravilha, é super importante a gente explicar a conexão que esses dois julgamentos têm. Agora, a gente falou bastante de como a entrada de Nunes Marques poderia alterar a correlação de forças no Supremo Tribunal Federal, mais notadamente na segunda turma. O ministro Gilmar Mendes é um crítico já bastante antigo dos métodos da Lava Jato. O ministro Celso de Mello, ele era tido como ali uma força que, ora, poderia estar com o grupo de Gilmar Mendes, vamos chamar assim, que é aquele grupo que eles chamam de garantistas, né, que estão mais em defesa dos direitos dos réus, seria isso, simplificando acima de tudo. Ao lado de Gilmar Mendes, você costuma ter e vem tendo o ministro Ricardo Lewandowski. Do outro lado, você tem quem? Fachin e Carmen Lúcia. O que aconteceu nesse julgamento? Celso de Mello, que era esse aí fiel da balança, não está mais, entra Nunes Marques, que, diante das suas manifestações, inclusive antes de entrar na corte, tudo indica que fica do lado de Gilmar Mendes. Para completar, Carmen Lúcia, que costumava ali bater continência do lado de Fachin em defesa da Lava Jato, nesse caso disse não, eu concordo, a defesa de Lula tem sim de ter acesso. Fachin ficou isolado. E aí, Fachin fez essas duas ponderações. A primeira é que ele julgava que, antes de qualquer coisa, a corte tinha que dizer se essas provas eram válidas ou não. Os outros ministros falaram, olha, beleza, mas eu não concordo com isso, eu acho que tem que ter acesso de qualquer maneira. Thaís já explicou brilhantemente a principal linha de argumentação jurídica para isso. O segundo ponto é que Fachin, inclusive, reclamou, olha, eu já tinha negado um pedido muito semelhante. Ricardo Lewandowski, basicamente, não tinha nada que meter o bedelho. Em português, foi isso que ele fez. E isso suscita um debate muito interessante, né, Thaís, que é recorrente na corte, que é das decisões monocráticas. Qual é esse debate? Monocrático é quando o juiz vai lá e toma a decisão ele mesmo, sem consultar os seus pares. Diversas decisões são tomadas assim todas as semanas e elas têm valia, porque senão a corte não anda. Mas o que não só ministros costumam reclamar, mas muita gente de fora reclama. Quando você tem uma decisão monocrática que vai cassando, ou seja, vai contra a decisão que o outro ministro tomou também de forma democrática, vira uma confusão. Porque ninguém mais sabe o que está valendo naquela corte e qualquer dia pode ser uma sentença. Esse foi um ponto que me chamou a atenção nesse julgamento, Thaís. É muito interessante que você traz esse debate, porque ele é justamente uma das principais pautas do ministro Luiz Fux, que é o atual presidente do Supremo. Ele tem defendido, ainda não fez isso de maneira clara, pública, mas ali nos bastidores, o fim das turmas e também
ele é muito contrário a decisões monocráticas. Há uma avaliação de que tudo tem que passar pelo plenário do Supremo. Aliás, isso foi até um argumento usado pelo ministro Edson Fachin, de que essa decisão sobre o compartilhamento ou não deveria ser uma decisão do pleno, como eles costumam chamar, com os 11 ministros, para que se debatesse além do compartilhamento também a validade dessas provas e todos os assuntos correlacionados a esse tema do que a gente acostumou a chamar de vaza-jato, Renata. E aí, por fim, gente, por que a gente está falando tanto dessa decisão? Nossa, mas vocês estão gastando tanto tempo para dizer por que a defesa do Lula tinha que ter acesso à mensagem. Porque esse julgamento era visto e foi visto como uma prévia, aí sim, do julgamento que é essencial e que pode mudar muita coisa, que é o julgamento da suspeição de Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes interrompeu esse julgamento ainda em 2018. Foi lá, pediu vista. Ou seja, disse, deixa eu dar uma olhada que eu quero aqui olhar isso melhor, entender melhor esse caso antes de me pronunciar. Foi isso que aconteceu. E tá todo mundo esperando ele falar, beleza, já entendi, tô pronto, e colocar esse julgamento de novo pra andar. Aonde? Opa, na segunda turma. Esse caso da suspeição, ele tem muitos reflexos, como eu disse, porque, primeiro, a gente tem, claro, implicações jurídicas. A gente tem a defesa do ex-presidente Lula recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para dizer que a condenação dele, no caso do triplex do Guarujá, ela foi incorreta, porque o juiz encarregado de dar a primeira sentença na primeira instância, e esse juiz era Sérgio Moro, estava agindo de forma parcial. Então ele quer alcançar como último resultado a anulação dessa condenação. Então você tem um efeito prático jurídico, mas você tem um efeito político ainda muito maior. Você tem uma primeira, e eu vou usar português, claro, pancada de verdade na Lava Jato. Porque você vai ter a Suprema Corte do país dizendo que a cara, a face, a figura mais famosa da Lava Jato não agiu corretamente, não agiu dentro da legalidade. Caso essa sentença de suspeição do Moro seja confirmada, hoje tudo indica que isso vai acontecer. E aí, por fim, que é muito importante, Thaís vai saber explicar lindamente, tem ainda um reflexo sobre os direitos políticos de Lula. Aí tem um porém. Ajuda? Ajuda. Claro, o PT quer que no fim não só Lula seja inocentado ele mesmo, mas que ele possa recuperar o direito de se candidatar. Hoje ele é ficha suja. Ajuda muito, mas não resolve, né, Thaís? Ajuda, mas não resolve por quê? Porque a defesa do ex-presidente Lula pediu que a eventual decisão sobre a suspeição de Moro também se estenda aos outros casos que ele conduziu. Podemos citar aqui o caso do sítio de Atibaia, por exemplo. A defesa quer que essa eventual suspeição, a parcialidade de Moro, também seja decretada nesses outros casos, o que anularia todas as condenações de Lula. Mas os ministros da segunda turma do Supremo já disseram que não, que vão se debruçar apenas sobre o caso do triplex. Isso tem uma implicação política, por quê? Porque dessa forma Lula vai permanecer inelegível, porque ele também tem uma condenação já confirmada na segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em relação ao sítio de Atibaia. Os ministros assopram e mordem ao mesmo tempo. Você falando, eu imaginei muito aquele meme do Chico Buarque, né, que eu adoro, daquela capa antiga, né? Tipo o Lula olhando assim, falando, segunda turma vai botar o Moro suspeito, e rindo. Tipo, vai ser só o caso do triplex. Tipo, sério, é muito isso. Sim, vai ser uma decisão importante para a causa do PT, mas ela não vai ter ainda um condão de resolver as questões pessoais do Lula, tampouco de definir no partido como vai ser 2022. E aí, gente, vocês precisam entender tudo que acontecer agora. Tudo a partir de agora. No Supremo Tribunal Federal, no Congresso, em Ministério, tudo tem como pano de fundo 2022. 2022 já está entre nós e já está entre nós há muito tempo, porque essa eleição presidencial ela foi antecipada de uma forma nunca antes vista, mas agora, esqueçam, ela já está muito dentro de todas as conversas. Ano que vem a gente já tem eleição, gente, é isso, desculpa lembrar vocês, mas ano que vem já é 2022, você ficou aí, todo mundo em casa, porque ficamos respeitando a pandemia e o ano já foi e a gente já está em 2021 e é isso, e agora a gente vai falar de treta partidária. Gente, o roteirista voltou com tudo essa semana e os partidos resolveram. Partidos que andavam meio modorrentos, vamos falar a verdade, assim. Tucanos e democratas estavam tipo, ai, que chatice, mas resolveram dar uma bela ajuda pro nosso podcast. E aí foi confusão e gritaria
a semana toda com direito a, no final da semana, as confusões se entrelaçarem. Olha, uma lindeza. Vem com a gente que você vai entender. Segunda-feira começa com uma entrevista do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao jornal Valor Econômico. Nessa entrevista, como definir o que Maia fez? Assim, sincerão? Sincerão demais? O que foi ali, Thaís? Eu acho que a gente pode até começar a adotar essa postura do Maia para dizer tudo o que a gente quer fazer quando a gente quer xingar. Tirar do peito? Tirar do peito. A gente vai dizer, vamos fazer como o Maia. Uma entrevista de página inteira. Vou fazer o Maia. Vou fazer o Maia. A gente não faz várias personagens, a gente faz a Madonna, a gente faz várias. Agora a gente pode fazer o Maia. Ele não quis poupar ninguém. Ele falou, né, Thaís, que a Semineto, um amigo de 20 anos, traiu ele, que o partido tinha virado um partido de direita ou extrema-direita, que tava no colo do Bolsonaro, que fulano era mau caráter. Entregou de bandeja o partido para o Palácio do Planalto. Que era basicamente mau caratismo que tinha acontecido, porque ele tava realmente ainda um pote até aqui de mágoas, com aquele desfecho ali logo nos últimos momentos da corrida para suceder o cargo dele na Câmara, em que o Democratas decidiu que não mais apoiaria o candidato dele, Baleia Rossi. E aí, Thaís, e aí que o pessoal não reagiu muito bem, né? A forma como o Maia colocou as questões ali. Ah, gente, importante, ali ele disse que diante disso ele não sabe para onde ele vai, mas que dentro do DEM ele não vai ficar. Tem um bastidor interessante, Renata, que essa entrevista ela foi publicada na segunda-feira, como você já disse. Mas toda a cúpula do DEM já sabia que o Rodrigo Maia havia dado essa entrevista. Então havia, de certa forma, uma expectativa, porque ele avisou. Ele falou, vou ferrar vocês. Na quarta-feira anterior, né? Ele avisou que daria e tava todo mundo esperando qual seria o tom, né? Exato. Foi exatamente isso. O tom foi determinante. Foi tão determinante que fez com que o líder do partido na Câmara, o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, soltasse uma nota dura. Em seguida veio a Semineto, que é o presidente nacional do partido, também com uma nota dura. O que a gente percebe é que Rodrigo procura culpados e desculpas, tentando se esquivar dos erros que ele próprio cometeu na condução desse processo. Lamento que ele esteja saindo tão pequeno da presidência da Câmara. Foi um presidente importante para o Brasil, mas está dando uma clara demonstração de que não sabe perder e tem apego ao poder. Qual foi a avaliação? Eu citei o Efraim, Renata, só voltando um pouquinho aqui, porque ele teve uma participação muito importante em todo esse processo. Ele é considerado ali uma pessoa do diálogo e tentou colocar a bola no chão várias vezes, em que a temperatura subiu muito. Mas ele mesmo disse que não tinha como não reagir a essa entrevista, porque, na verdade, o Rodrigo Maia, na avaliação dele, quis dizer que o partido tem dono. E não, a bancada decidiu, ou parte da bancada decidiu votar em Arthur Lira por iniciativa própria. Então, em outras palavras, nem todos ali quiseram dizer que são marionetes e que eles têm, cada um, a sua convicção. E as duas notas, elas escancararam esse racha no Democratas que a gente não enxergava num partido assim, acho que desde o PSL. Foi realmente. Era um partido que estava ali meio monótono, né? O interessante da gente ter em mente que nessa briga, e briga todos têm suas próprias razões, claro, do lado de Rodrigo Maia, o que ele esperava? Como ele começou a ter muita dificuldade de segurar a bancada do DEM, e dentro da bancada do DEM, na Câmara, de fato, tem muita gente ali que não queria ir de jeito nenhum com Baleia Rossi, ele esperava que a Semineto, que é o presidente do partido, ex-prefeito de Salvador, chegasse e colocasse a galera na linha e basicamente fizesse a bancada seguir com Baleia Rossi. Curiosamente, foi o que o PSDB conseguiu fazer. Foi o que João Dória, Fernando Henrique Cardoso e a cúpula do PSDB, diante da rebelião que também aconteceu ali às vésperas da eleição na Câmara, conseguiu fazer com o PSDB. Muita gente dentro do partido dizendo, não queremos mais, vamos pro lado de Arthur Lira. Eles seguraram mais ali na unha nos últimos minutos e o partido continuou formalmente do lado de Baleia Rossi. Qual é o lado de Assemineto e o lado de Efraim Filho, que é o líder do partido na Câmara e que, de fato, foi um aliado de primeira hora? Olha que curioso, se você for lá no Google e pegar
pegar a foto, a comemoração da vitória, a primeira vitória de Rodrigo Maia na Câmara, quando ele derrota o então candidato de Eduardo Cunha, Rogério Rosso, quando você olha naquela foto que ele tá com os bracinhos pra cima, do lado dele tem Efraim gritando muito. Tem ali outros integrantes do DEM no Rio, como Sóstenes Cavalcante, que não ficou do lado dele nesse final. Então você tem ali uma mudança de humor de alguns integrantes dentro do Democratas. Esse pessoal pega e olha e fala o seguinte: olha, desculpa, mas o que aconteceria naturalmente seria o partido não ficar neutro, o partido assinar formalmente o bloco de Lira. O que eles argumentam é que a Semineto fez e fez muito, que foi no final dizer que o partido não ia para lugar nenhum. Mas para Rodrigo Maia isso foi uma humilhação e ele não engoliu essa história. Para completar, o desfecho foi esse. Ele se sentiu traído. O pai de Rodrigo Maia, ex-prefeito do Rio, César Maia, foi na rede social também falar sobre que a política adora traição, mas não perdoa o traidor. Ronaldo Caiado, que tá do lado de ACM Neto, foi basicamente nas redes sociais dizer que o Rodrigo Maia era louco, precisava de ajuda. Foi basicamente isso que aconteceu. A coisa ficou muito feia. ACM Neto e Rodrigo Maia pararam de se falar. Pra vocês terem uma ideia, parece infantil, gente, mas é esse o nível que a coisa chegou, porque a política é feita de pessoas. Rodrigo Maia simplesmente foi saindo dos grupos de WhatsApp, ó. Você acorda, olha o seu grupo de WhatsApp, tá lá, bancada do DEM. Aí tá lá, Rodrigo Maia deixou o grupo. É isso que aconteceu. Sem dizer adeus, sem mandar flores. Pá. A gente tá agora num debate, né, Thaís, de pra onde ele vai. Pra onde ele vai. E aí veio o segundo episódio da semana envolvendo mais uma briga partidária, que foi o convite que o governador de São Paulo, João Dória, fez a Rodrigo Maia para se filiar ao que a gente costuma chamar de Ninho Tucano. O problema é que esse convite foi feito de público, pegou grande parte do partido de surpresa. Vale fazer um adendo, não que os integrantes do PSDB rechaçassem a possível filiação de Maia, mas eles consideravam que, ao menos, deveriam ter sido consultados antes desse convite ser feito publicamente. João Dória fez esse convite, fez esse aceno a Rodrigo Maia, numa intenção de também reagrupar o seu partido, de demonstrar força, porque, embora eles tenham conseguido segurar o partido com Baleia Rossi, vale lembrar que grande parte da bancada do PSDB também foi com Lira nessa eleição, embora a gente não saiba publicamente porque o voto é secreto. Mas é o que eles dizem. Então, é uma forma também de Dória tentar se recolocar ali no partido como o cara que segura a legenda, o cara que segura a sigla e, acima de tudo, como a Renata já disse, olhando para 2022, que tá logo ali, Renata. Mas ele não fez só isso, né, Thaís? Porque João Dória é aquela história do elefante numa loja de cristais, às vezes? Talvez, podemos falar isso? Tô sendo injusta? Você me corrige. Bem, mas ele não só fez isso ali, ferindo algumas suscetibilidades dentro do partido, ele não só foi atrás de quem, nesse momento, está em busca de um partido, mas foi atrás de quem aparentemente estava quieto, que é o vice-governador dele, Rodrigo Garcia, que é do Democratas. Dória, então, foi lá e falou: Maia, você não quer vir? Aliás, Rodrigo Garcia não quer vir também. Não, vem todo mundo, basicamente. Exatamente, vem todo mundo. Eu já trouxe esse clássico do cancioneiro do funk carioca, vocês têm que guardar ele em mente, porque ele serve para muitas ocasiões. Ele falou: vem todo mundo. E aí, o Democratas, que nessa reação à entrevista de Maia já estava ok, já vai tarde então, porque a nota da bancada foi basicamente isso, eles falavam, abre aspas, o anúncio da saída de Maia vai ajudar a pacificar o partido, então eles já estavam de umas ok, decidiu, então vai logo pra gente resolver essa pendenga. O partido que tava em relação ao Rodrigo Maia desse jeito, olhou pra esse movimento no caso de Rodrigo Garcia e falou, opa, peraí, aí não. E por quê? Primeiro, porque eles não estavam tretando com o Rodrigo Garcia. E segundo que, lembra que eu falei 2022? Tem sempre que pensar em 2022. Pois bem, João Dória quer se candidatar à presidência. Ele deixará, então, o governo do estado para se candidatar à presidência. Quem vai assumir? Quem assume? É o Aécio? Não. É Rodrigo Garcia, que é o vice-governador. Portanto, o Democratas passa a ter o governo do estado de São Paulo por um tempo, mas ele é, então, candidato natural a se candidatar ao governo do estado. Então, o Democratas passa a ter uma plataforma muito importante, é o principal estado do país. A ACM Neto, então, gente, eu juro que tá acabando, porque essa é a melhor parte que a Thaís vai contar. As tretas se entrelaçam de um jeito maravilhoso. A ACM Neto, então, pega suas coisinhas e fala, pera, Dória, vamos conversar. Vai até São Paulo. Pá! E aí, Thaís? E aí, o governador João Dória vem de novo a público dizer que a ACM não
não, a ACM está do lado da chamada força do bem, como quer dizer João Dória, e que não vai apoiar Bolsonaro. Isso provoca mais uma treta, como a Renata tem dito. A ACM Neto fica bastante irritado, solta de novo uma nota dizendo que não está pensando em 2022, embora a gente saiba que 2022 está ali o tempo todo falando estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. E aí Dória também provoca mais uma desavença interna, porque no meio desse caminho com democratas, ele decide atirar também para aquele que a Renata acabou de citar, Aécio Neves. Decide também se colocar como um nome para comandar o partido a partir de maio de 2021, deste ano que a gente está. E aí provoca mais uma guerra interna no Ninho Tucano, que, aliás, gente, Ninho Tucano não existe sem guerra. João Dória, aliás, chegou e foi alçado ao posto que está hoje graças a uma grande divisão no Ninho Tucano, ainda em 2016. Ele ganhou uma prévia para conseguir ser o candidato a prefeito naquela época, provocou um imenso racha no partido. E agora a gente está chegando no fim dessa semana com Dória basicamente sendo desautorizado, Renata. A gente pode dizer isso? Não, é uma semana de vitórias para Dória, assim, pelo menos até esse momento. A gente está gravando aqui na quinta-feira. Então a gente tem o governador de São Paulo falando que recebeu o presidente do Democratas e que ele deu a garantia de que o Democratas não vai com o Bolsonaro em 2022. Ato contínuo, o presidente do Democratas fala, é o quê? Não falei nada disso, tá louco. Em português foi isso. Ele foi desmentido. O próprio, aí voltando à figura que a gente contou aqui, líder do Democratas na Câmara, falou com a gente aqui na CNN, não tem nada disso, dentro da bancada isso não tá decidido, a gente não tá preparado a dizer que vai para um lado e nem vai para o outro, gente, por quê? Porque dentro do Democratas, vocês precisam ter em mente isso, a gente tem um grupo que quer andar com o Bolsonaro porque interessa eleitoralmente, então o Bolsonaro vai muito bem, por exemplo, no Centro-Oeste. Para o governador Ronaldo Caiado é ótimo que o partido vá nessa direção. Agora, para a ACM Neto, que vai disputar a eleição no Nordeste, na Bahia, ele quer ser governador da Bahia, não é uma boa jogada. Bolsonaro não é popular lá. Então você tem um debate de fato dentro do Democratas de que caminho seguir. Porque tem gente que advoga que o partido tem que ir para um lado, tem gente que advoga que o partido tem que ir para um outro. Portanto, quando o Dória diz que, desde agora, o Democratas falou que não vai com Bolsonaro, a reação foi imediata. Não só de ACM Neto negando que tenha dito isso, como dentro do partido, basicamente, a posição foi, se ele diz, problema dele, porque a gente não decidiu nada. Então você tem uma negativa. Outro movimento, Dória, então, se coloca como? Vamos lá, um novo PSDB que tem posição, não tem espaço para Aécio Neves, que está aí querendo levar esse grupo, o grupo do PSDB, para outro lado. A partir de agora, tendo em vista que o PSDB, na sua maioria, define que será um partido de oposição ao governo que aqui está, não cabe ao deputado Aécio Neves outra opção. Ou ele se incorpora ao PSDB e passa a fazer oposição ao governo, ou pede para se retirar e vai encontrar um campo, um partido, onde ele possa exercer o seu adesismo e exaltar Jair Bolsonaro, o bolsonarismo e as suas circunstâncias. Reação de Aécio Neves. Dentro do partido isso também não está pacificado. Por fim, essa tentativa de tomar mesmo o partido, que culminou com uma reação intensa, né, Thaís? Vai ter reunião e a decisão é que Bruno Araújo, que é o atual presidente, fica. Exato, Renata. A reação imediata foi um pedido dos presidentes estaduais do PSDB de 26 estados fazerem uma solicitação formal a Bruno Araújo para que seus mandatos sejam prorrogados e também o do Bruno Araújo por mais um ano. Ato contínuo que fez Bruno Araújo marcou uma reunião da Executiva Nacional do Partido. A gente está gravando na quinta, essa reunião vai ser sexta-feira, dia 12, em que a Executiva Nacional do Partido deve referendar esse pedido. E aí Bruno Araújo fica mais um ano, Dória sai completamente escanteado. Ontem conversei com ele, quarta-feira, perguntei a ele o que ele achava dessa decisão. Ele falou que encara a decisão com normalidade, que é uma prática normal dentro da estrutura partidária, mas fez questão de ressaltar que essa decisão vai valer para todo mundo, porque temos 2 presidentes de diretórios estaduais muito ligados a ele, que é o de São Paulo e também do estado do Rio de Janeiro. Então, a semana termina muito ruim para o Dória, Renata. E num movimento também paralelo, mas muito importante, ele acaba alçando
o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também como um possível nome do PSDB à disputa de 2022. O governador, que é o governador mais jovem do país, fez com que parte do partido fosse ao Rio Grande do Sul para fazer uma espécie de ato informal de lançamento dessa pré-candidatura. Ninguém diz isso às claras, mas no fim das contas é isso. Então, Dória, com esse movimento, basicamente garantiu mais um ano de mandato para o Bruno Araújo e alçou Eduardo Leite como candidato do PSDB à presidência da República. Não deu bom. Mas o que vocês precisam guardar depois de entender todos esses membros, é legal a gente contar isso, porque eu acho que vocês vão entendendo como é que a política vai sendo feita. Então, é isso que a Thaís falou, olha, garantiu mais um ano para um dirigente. Isso é muito importante, gente. O dirigente partidário tem muito poder, controla a grana do partido, ele que decide, articula muita coisa. Dória não conseguiu fazer esse movimento, a gente tem, de novo, olha aí, mira em 2022, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, jovem, tá ali fazendo um trabalho no estado que tem ressonância para uma parte do grupo de apoio do PSDB, que é essa marcha da coisa do rigor fiscal, da pauta econômica. Então ele está construindo uma plataforma que ele pode conversar com esse eleitor. Dória, então, arruma um rival ali dentro do seu partido, enquanto tenta cavar, claro, um espaço para se viabilizar como um candidato com chances no cenário nacional, porque se trata disso. Você tem que conquistar a confiança dentro do partido, mas você tem que mostrar que você é viável para o eleitor do país. É isso que vai interessar em 2022. Ao mesmo tempo, para a gente arrematar isso, o Rodrigo Maia que segue em busca de um novo lar para chamar de seu. O PSDB é uma possibilidade? Tem ali o convite. Você tem o Cidadania, que também já fez convite, ele teve conversas ali com a cúpula do partido, e tem uma conversa já muito antiga, que ele já vinha tendo desde muito tempo, antes desse desfecho trágico, traumático ali dele com democratas, que é o PSL. Lá atrás ele chegou a tentar mover ali um papo de unir o PSL com democratas, isso não foi pra frente. Então tem essa conversa também dele ir pro PSL. Agora, calculando a próxima eleição presidencial, essa escolha PSDB ou Cidadania ou outra frente é uma escolha que também mostra para que lado ele vai na corrida presidencial. Então, se ele resolve ir pro PSDB, ele vai então ali militar na campanha de João Dória ou no limite, sei lá, de Eduardo Leite, se isso virar. Se ele for pro Cidadania, ele já está fazendo uma aposta, por exemplo, numa candidatura de Luciano Huck. Ué, Renata, mas o Luciano Huck é do Cidadania? Não, não é. Mas esse é um partido que ele mantém conversa já há alguns anos intencionando uma candidatura presidencial. Portanto, é uma possibilidade real de que a plataforma seja essa. Thaís, pergunta, vai ter auxílio? Vai ter auxílio. Vai ter auxílio sim, gente. Vai ter auxílio emergencial sim. Não tem mais ninguém aqui em Brasília que negue isso. Pra vocês terem ideia, conversa de ontem com uma fonte importante do Palácio do Planalto. A resposta foi essa. Todo mundo se convenceu que vai ter auxílio. Se o governo não se mexer, ele vai vir do Congresso. É exatamente isso, Renata. Essa nova gestão do Congresso Nacional, que assumiu há pouquíssimos dias, chegou com essa plataforma já estruturada. Estou falando especificamente do novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP. Essa convicção é muito forte no Congresso. A avaliação de deputados e de senadores é de que não há como o país não prorrogar esse benefício. É claro que a gente sabe que foi custoso para os cofres públicos, esse é o principal argumento, aliás, do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas a pandemia não passou. Muito pelo contrário, a gente tem visto a situação no estado do Amazonas, por exemplo. A gente tem visto o aumento no número de casos depois das festas de fim de ano e as pessoas não conseguiram retomar as suas atividades. E sem o auxílio, a gente pode viver, sim, um colapso social. Isso já ouvi de várias pessoas. Essa expressão ela é muito repetida. Então, há uma convicção de que o auxílio vem. Mas, Renata, eu agora quero que você me diga como, porque eu leio. Eu converso e não entendo. Pois é, eu tenho como uma máxima, na hora de apurar, que, assim, a gente não tem como adivinhar o futuro, mas a gente tem como passar para vocês exatamente em que pé estão todas as conversas nesse sentido. E aí você vai entender agora a correlação de forças. Bem, Thaís já colocou aqui. Você tem um mundo político que basicamente colocou uma espada assim, pá, nas costas do Palácio do Planalto. Olha só.
ou vocês fazem alguma coisa ou nós faremos. Inclusive, segundo ali auxiliares do presidente com quem eu conversei, o tom foi de aviso mesmo. A cúpula do Congresso falou, olha, vocês precisam apresentar uma proposta nos próximos dias, a gente já tem na cabeça um deadline. Se não chegar algo daqui, aí depois do carnaval, a gente vai começar a tocar o nosso projeto inteiramente daqui. Por que isso é um problema? Porque aí a paternidade desse auxílio, que é algo super popular, a gente viu como ele teve o efeito de impulsionar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Ela passa a ser inteiramente dos parlamentares. Aí o presidente ia ter que fazer um movimento para entrar depois nessa operação. É muito melhor que parta dele como uma proposta para ajudar as pessoas que ainda estão em dificuldade. Então, o que a gente tem nesse momento? Palácio do Planalto correndo, convocando equipe da economia, equipe do Ministério da Cidadania, gente lá de dentro do Palácio do Planalto mesmo, técnicos, para sentar na mesa e falar o que dá para propor. Ué, Renata, não é só propor R$200? Não é. A gente tem um problema fiscal a resolver. Não tem, nesse momento, dinheiro. Como não tem dinheiro? Não tem espaço no orçamento. O orçamento que foi proposto pelo governo, ele não prevê, por exemplo, cerca de 20 bilhões é a conta que se tem feito por alto, para uma nova rodada de auxílio. Isso tinha que estar lá. O Congresso pode aprovar. Pode chegar agora, a Comissão Mista de Orçamento foi instalada justamente para aprovar esse orçamento que já deveria ter sido aprovado e não foi. O Congresso pode fazer isso? Pode, mas aí ele tem que cortar que seja 20 bilhões de outro lugar. E isso é muito dinheiro, considerando o estado das coisas atualmente. A gente tem um cobertor muito curto. Então, você basicamente teria que cortar programas inteiros, teria que colocar a máquina pública sobre o risco de paralisar, se você não cortar despesas de forma mais clara de alguns lugares. Se você simplesmente pegar e tirar, digamos, investimento de determinada área, que é onde o governo pode mexer. Não é uma conta muito simples. Ué, mas por que isso tudo? Não pode pegar e emitir mais dívida? Ah, pode, claro que pode. Aí tem um negocinho chamado teto de gastos. Chato, né? Que a gente sempre fala aqui, chato. Daniela ia estar aqui e falar, olha a louca do teto de gastos, gente. Mas ele é um dispositivo que foi colocado na Constituição, que é justamente para as pessoas não terem esse tipo de ideia, que é gastar mais do que elas deveriam. E aí precisa burlar isso. Ano passado, com a pandemia, a gente teve o estado de calamidade, que permitiu... Me corrige, hein, Renata, porque você é a musa do teto de gastos. E eu tô aqui só... Ai, gente, eu vou ficar com a Thaís, porque a Daniela me chama de louca do teto de gastos. A Thaís me chamou de musa. Fica, amiga, vai. Ano passado teve o estado de calamidade e que permitiu não existir o teto de gastos. É como se a gente pudesse gastar mais do que a gente tem, sem problema algum. Só que esse estado de calamidade acabou no fim do ano. E agora é justamente essa discussão que os congressistas, que o Palácio do Planalto, que a equipe econômica estão fazendo neste momento. É como encontrar uma saída fiscal e legal também para que o auxílio possa sair do papel, para que a gente tenha um auxílio. No meio dessa semana, Renata, também teve uma discussão aí de possível volta de novo da CPMF, já rechaçada por todos, inclusive pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não vai passar por isso, que ninguém aguenta mais um tributo, e de fato ninguém aguenta mais um tributo, mas pelo que eu entendi, há uma brecha para se colocar uma cláusula de calamidade em algum lugar que eu não sei onde. Explica, Renata, explica. Perfeito, gente, em resumo é o seguinte, tem que arranjar uma forma de não cumprir o teto de gastos, porque como eu disse, não tem um jeito muito fácil de você tirar da cachola 20 bilhões. Então, você precisa que essa despesa não entre na conta do teto de gastos, que é esse limitador das suas despesas. Então, você tem que fazer uma exceção ao teto. No ano passado, a exceção foi essa, foi o estado de calamidade, o orçamento de guerra. Então, o que eles estão pensando é uma forma de você fazer uma exceção ao teto, ou seja, um dispositivo de calamidade pública com um foco muito específico nesse gasto do auxílio, porque tem um medo que se você abra de novo essa janela, aí vai, passa boi, passa boiada. Então, em vez de 20 bi, no final você tem uma conta de 200. Porque no ano passado, a calamidade possibilitou o auxílio, mas uma série de outras medidas. Tanto que a gente teve um déficit público recorde. O debate é esse. Enquanto isso, você tem o ministro Paulo Guedes, cuja vida começou já muito difícil nesse ano, tentando emplacar nesse debate algum tipo de reforma. E aí, gente, é tudo que vocês já sabem. A gente também já não tá mais aguentando. É a mesma coisa. É PEC emergencial, pacto federativo. É isso que ele quer, tá tentando encaixar, mas o Congresso basicamente acha que esse sistema de eu dou o auxílio e aí você me aprova não é a melhor forma de se fazer política. Então a coisa tá nesse pé, mas semana que vem a gente fala mais desse assunto.
Ok, estamos sem Dani, mas nós vamos manter todas as tradições do horário de Brasília. E uma delas você já se acostumou a ela nesse ano, nessa nova temporada do horário de Brasília, que é a nossa pílula. É uma explicação sobre um conceito que tem relevância, importância, que mexe com a política. Como a gente estava falando de STF, eu vou explicar então o que é essa tal de segunda turma. Por que ela existe? Às vezes não fica muito claro, né? Porque essa estrutura é um pouco confusa mesmo. Mas é o seguinte, você está acostumado a ver aquelas sessões no plenário do STF, e a gente tem quem? Dias Toffoli, a gente tem também o presidente atual, o ministro Luiz Fux. O Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, 10 ministros e o presidente, mas eles são divididos em pequenos plenários, que são as turmas, são 2 turmas. Esse sistema foi montado para agilizar alguns julgamentos, porque se todo mundo tiver que sentar toda hora lá os 11 para se debruçar sobre todas as causas, aí você tem um acúmulo ainda maior do que você já tem. O estoque de casos no STF, casos que estão aguardando o julgamento, ele é gigantesco. Então você tem esse sistema de turmas. A segunda turma tem como presidente o ministro Gilmar Mendes, e os outros integrantes são o ministro Ricardo Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Edson Fachin e agora o ministro Nunes Marques, que foi o último ministro a entrar na corte, substituindo, como Thaís lembrou, Celso de Mello. Agora você vai curtir o carnaval, a gente vai trabalhar, eu e Thaís estaremos aqui. Na semana que vem a gente tem Daniela Lima de volta, mas Thaís vem de vez em quando aqui visitar a gente, né, Thaís? Eu venho, acho que eu sobrevivi. Obrigada, Renata, e volta, Dani. Lindamente! #volta Dani. Beijo. Até semana que vem, ouvintes do Horário de Brasília. Tchau, tchau.